desconfiança nos deixa ansiosos. Porque a partir do momento que o que nós desejamos é uma relação amorosa, é uma relação de intimidade, e a gente, por proteção, por desconfiança, a gente começa a se proteger, a se armar, a criar escudos, a gente começa a desconstruir esse espaço de intimidade. Vamos lá, bem-vindas! Esse é o programa Senhora Ansiedade. É um programa com uma série de lives que acontecem todas as segundas-feiras nesse horário e que tem o propósito de te oferecer desafios, ferramentas, vivências, sempre ao final das lives, mas por final a gente faz vivências, exercícios para a gente expandir, criar recursos para lidar com a nossa ansiedade. Sou Maria Cássia. No episódio de hoje a gente vai falar se na sua relação amorosa, na sua parceria amorosa, você te desperta nessa relação desconfiança. E aqui eu tô falando não somente da desconfiança sexual, ou seja, do ciúme sexual, do ciúme de que nessa relação, essa sua parceira, esse seu parceiro possa estar se relacionando, ou atraído, ou apaixonado ou vinculado a uma outra pessoa, mas também outras formas de desconfiança, né? Uma desconfiança financeira, uma desconfiança de vínculo, de comprometimento, enfim. A gente sempre pensa muito no ciúme sexual, né? Nos ciúmes dessa pessoa poder estar apaixonada ou atraída por outras pessoas, mas também há outras formas de desconfiança. Então hoje a gente vai falar dessa desconfiança em geral, desse sentimento de insegurança nessa relação amorosa. E por que a gente está falando desse tema dentro da relação, do tema ansiedade? Falar sobre ansiedade, trabalhar a nossa ansiedade, requer que a gente resgate o nosso processo de confiança. E quando a gente fala disso, a gente precisa retomar não só a nossa história, ou seja, desde quando que isso começou, como que eu fui perdendo a minha confiança, como que eu fui desenvolvendo essa ansiedade, mas também as nossas relações, né? Muitos dos nossos medos, das nossas inseguranças, elas são escancaradas, elas ficam ali muito refletidas intensamente nas nossas relações amorosas, nas nossas relações parentais, como a gente já falou nos episódios anteriores, né? A relação com a mãe, a relação com a família que veio antes. A gente pode também na relação do nosso trabalho, mas hoje o nosso tema é sobre a relação amorosa. E essa desconfiança, essa insegurança na nossa relação amorosa. Esse processo de desconfiança na relação amorosa, ela não é totalmente desvinculada da nossa falta de confiança na relação com nós mesmas. Ou seja, não é totalmente separada. Os nossos relacionamentos estão diretamente conectados com a nossa relação com a gente mesma, com a nossa relação com os nossos pais, porque são as nossas primeiras relações amorosas, é a nossa primeira experiência de amor, com os nossos pais. E também esses ciúmes, então também vai não só ter impacto da nossa relação com a gente mesma, com a nossa relação com os nossos pais, mas também com a relação com esta pessoa que a gente estabelece uma parceria amorosa. Então tem uma grande tríade aí, né? Que tem impactos, influências conscientes e inconscientes sobre a nossa confiança e a nossa segurança nessa relação. A confiança é uma base muito importante nos nossos relacionamentos. E uma base tem princípios
fortes que estabelecem, tem condições necessárias para a gente estabelecer a relação de confiança numa relação. A primeira coisa é a nossa autoconfiança. O que eu quero te dizer com isso? Para a gente estar bem numa relação confiante, pensa o que é um ambiente de confiança. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando de clareza, a gente está falando de abertura, a gente está falando de acolhimento. Quando eu falo que é importante para a gente estabelecer uma relação amorosa de confiança, a nossa autoconfiança, eu tô querendo te dizer que para você ter abertura, clareza, escuta e partilha com o outro, você primeiro precisa estabelecer essa relação de confiança, de intimidade, de acolhimento com você mesma. Você precisa construir esse espaço de intimidade antes de ter com o outro, com você mesma. E como que a gente estabelece essa relação de intimidade com a gente mesma? Pensa numa amiga, numa pessoa que você tem muita confiança. Você tem um diálogo acolhedor com essa pessoa. Você tem uma confiança de que você pode se abrir com essa pessoa e que ela não vai te julgar. Você tem a confiança de que você pode dizer o que você sente, o que você percebe, as suas inquietações, os seus desconfortos. Então é isso que você vai fazer com você mesma. Você vai fazer esse exercício de estabelecer um diálogo, uma escuta ativa, atenta, amorosa e acolhedora com você mesma. Olhando e acolhendo todos os teus desconfortos, todas as tuas percepções, os seus sentimentos, as suas emoções. Gente, façam perguntas, comentários. No final da live a gente vai fazer uma vivência, um exercício para a gente expandir a nossa sabedoria, a nossa experiência sobre esse assunto de hoje. Mas compartilhem aí, dialoguem, e no final da live eu sempre deixo um tempo para a gente partilhar e trocar, mas comentem. Então, é muito importante que a gente, primeiro, para construir uma relação de confiança, numa relação de parceria amorosa, você precisa construir, né, no teu espaço íntimo com você mesma, essa relação de confiança com você, essa abertura, esta clareza. Por quê? Porque para você estabelecer confiança, clareza, partilha e escuta com uma outra pessoa, você precisa ter claro o que se passa com você. Você precisa trocar com o outro. Como que você vai trocar? Como que você vai escutar o outro se você não sabe o que é escutar você mesma? Como que você vai dizer para o outro o que você precisa, o que você deseja, o que você anseia, se você antes não fez essa escuta? Se você não teve esse momento de intimidade e investigação com você mesma, acolhedora e amorosa. Então você não tem nem como expressar, trocar, para pelo menos se pôr de forma íntegra e clara com o outro. Você pode estar falando, mas Marília, eu desconfio do outro, eu não desconfio de mim, né? Mas o quanto é importante, muitos dos frutos da nossa desconfiança, lembra que eu falei no começo da live?
A insegurança, a desconfiança é falta de clareza, é falta de abertura, é medo. Esse é um tema que incomoda muito falar, muitas vezes, trocar. Por isso eu pergunto assim, o que seu companheiro ou sua companheira faz que te deixa desconfiada? E por que ele te deixa ou ela te deixa desconfiada? Desconfiar, a partir do momento que eu sinto desconfiança, e essa é algo muito importante, a partir do momento que eu sinto desconfiança, que eu sinto insegurança, automaticamente eu vou tentar me proteger. Eu vou entrar num estado de alerta. Eu vou me precaver e vou tentar me antecipar. E eu vou tentar me proteger do outro. Eu vou me armar. Consciente ou inconscientemente. E aí está o perigo na relação, porque proteção é o oposto de intimidade. E a intimidade é algo necessário para as nossas relações. Eu vou trazer um exemplo de um caso que eu atendi há muitos anos atrás, assim. Eu acho que foi um atendimento que eu fiz em 2011, 2012, mas foi um caso bem marcado, assim, pelos ciúmes. Um dos casos que me marcou muito, que me fez lembrar quando eu estava aqui, né, olhando para o roteiro dessa live. E foi um caso de uma mulher que veio procurou processo terapêutico por conta dos ciúmes. E ela já tinha todo um histórico, era uma relação de casamento, de viver constantemente nessa desconfiança com o parceiro, nesse estado de alerta, nesse estado de busca para algo que comprovasse. Ela tinha certeza que o marido se relacionava com outras mulheres. Mas ela nunca tinha pegado. Mas ela tinha essa sensação, assim, que ele era muito charmoso, que ele era muito envolvente, que ele chamava muita atenção. E achava que sempre ele estava escondendo algo, que ela tinha clareza que ele sempre estava escondendo algo. No início dessa relação, ela manifestava esses ciúmes. Porém, à medida que isso foi criando muitos conflitos, porque ela sempre manifestava esses ciúmes de forma muito enfática, explosiva, né, em situações às vezes sociais e tal, ao longo do tempo, como isso foi gerando muitos conflitos entre eles, ela passou a esconder esses ciúmes e ela passou a investigá-lo, né, a ficar atenta a ele, às vezes até ir até o trabalho sem que ele visse e observar ele, de forma sem que ele soubesse, ok? E por que ela fazia isso? Porque ele via os ciúmes dela, ele falava que era um problema dela, que era uma fraqueza dela, ele atacava ela quando ela tinha essas crises de ciúmes, e era um jeito dela se mostrar forte. E ficava esse ciclo vicioso dela constantemente, dela sofrer muito. A pessoa com ciúmes, ela sofre muito, porque ela fica desenhando e projetando na mente dela o que pode estar se passar com o outro, o que ele pode estar escondendo. É um poço sem fundo, porque quando a pessoa está muito envolvida nos ciúmes, porque ela procurava provas de que ele podia estar fazendo alguma coisa. Ela não achava nada, então ela constatava que ele escondia muito bem. E aí ela ficava já estava um ciclo vicioso. Quando ela chegou no consultório, a gente fez um movimento todo
E ela tinha certeza que ele escondia coisas dela. A gente fez um movimento todo de que dela se apropriar, de que medos eram esses, que sensações eram essas, qual que era o pior cenário se ela descobrisse alguma coisa, quais que eram as condições que ela tinha para estar nessa relação, o que ela permitia, o que ela não permitia. Então a gente começou a abrir esse espaço, como eu estava falando antes, dela criar essa intimidade com ela mesma e dela entender, que medos eram esses, ela acolher esse desconforto dela, entender o que era dessa relação, o que era das relações anteriores ou das relações dela ainda na infância. E ela começou a criar essa intimidade, a escutar ela mesma, a acolher o próprio desconforto. Depois que a gente fez isso, a gente começou a trabalhar as formas dela, então trazer para a relação conjugal dela, para uma conversa com ele, esse desconforto, essa desconfiança, né? E nesse processo, por isso que foi um caso que me marcou muito, quando ela, depois da gente trabalhar, ela começou a falar, ela chamou ele para uma conversa e ela em primeira pessoa, sem atacar, sem que fosse uma situação explosiva de ciúmes, ela começou a dizer para ele por que ela achava que ele escondia coisa, que ele estava escondendo coisa, onde ela percebia que ele estava estranho. Ela começou a falar sobre os medos dela, ela falou sobre isso e ele começou também a se abrir. E aí eles tiveram uma conversa onde um pôde escutar coisas que às vezes é muito desconfortável um para o outro, mas cada um dizer sobre si, o que cada um sentia naquela relação. E ele assumiu que ele, por conta dessa dinâmica de ciúmes dela, ele realmente escondia coisas dela. Se ele fazia alguma amizade no trabalho com alguma mulher, ele não contava, ele não falava das mulheres que trabalhavam junto com ele tinha muito medo de despertar o conflito, uma crise de ciúmes nela. E essa dinâmica mostrou que os dois estavam num jogo, quando na verdade o que eles queriam era uma relação íntima. A partir do momento que eles estavam no jogo, um estava se protegendo do outro. E a partir do momento que eles começaram a compartilhar, a escutar um ao outro, a nomear o que cada um sentia, o que era desafiador, o que era desconfortável naquela relação, eles começaram a desfazer esse jogo, desfazer essas proteções e se olharem, se aproximarem com os desconfortos, mas sem esse jogo de proteção. Por isso que a desconfiança nos deixa ansiosos. Porque a partir do momento que o que nós desejamos é uma relação amorosa, é uma relação de intimidade, e a gente, por proteção, por desconfiança, a gente começa a se proteger, a se armar, a criar escudos, a gente começa a desconstruir esse espaço de intimidade. E esse espaço de intimidade requer que a gente fale de nós. Muitos dos frutos da nossa desconfiança é porque a gente precisa se dar conta de uma vulnerabilidade, de um limite real, que é: eu não sei o que se passa com o outro. Como nesse exemplo que eu disse, que eu trouxe, ela não sabia, para ela estava escondendo, ele estava escondendo um relacionamento. E o que ele estava escondendo era a vontade dele de ter amigas mulheres, de ser descontraído no trabalho, de conversar livremente com as mulheres
com qual estava o entorno dele. E esse sentimento e essa necessidade dele de se proteger dela, desses ciúmes, fazia com que ele perdesse a espontaneidade, perdesse a abertura nessa relação. E aí se denota o limite. Ela não tinha, nós não temos como ter acesso ao que o outro pensa, realmente, a que o outro sente. Porém, a gente, grande parte do tempo, não assume, não nos apropriamos de que eu não sei. E a gente começa a projetar, a pressupor que eu conheço essa pessoa, eu conheço essa minha parceira ou esse meu parceiro há muitos anos, então eu sei o que ele está pensando, o que ela está pensando, o que essa pessoa está fazendo, o que ela está sentindo. E aí é o grande erro, é a grande falha que a gente faz nas relações. E isso é o que a gente chama da falsa intimidade. Quando eu acho que por eu me relacionar com uma pessoa há muitos anos, eu já sei tudo o que se passa com ela. E aí eu passo a inconscientemente me afastar dessa pessoa. Eu passo a não me relacionar verdadeiramente com essa pessoa, mas a me relacionar com aquilo que eu projeto sobre ela, que eu crio. E é muito importante que a gente, cotidianamente, a gente relembre de que essa pessoa que a gente escolhe se relacionar é um outro, é uma outra pessoa. E que tem coisas que, para eu ter acesso, eu preciso trazer, sustentar, nós precisamos sustentar esse espaço de comunicação e partir do pressuposto de que eu não sei o que se passa com você. O que você está sentindo? Eu senti assim, eu tenho a sensação de que isso, quando você faz isso comigo, isso me faz sentir com medo, me faz sentir insegura. E eu me sinto assim porque eu já passei por isso. É muito importante que quando a gente constrói, quando eu falo desse espaço de uma comunicação de clareza, de escuta, de partilha nas relações, que a gente sempre fala em primeira pessoa, porque o que você sabe é sobre você. Você tem acesso às suas emoções, aos seus pensamentos, às suas sensações corporais, às suas intuições. Você não tem acesso ao outro. E esse é um movimento de grande respeito, de grande cumplicidade, de grande comunhão. Comunhão significa estar com o outro. E para estar com o outro, eu preciso me comunicar verdadeiramente, amorosamente. A Maria colocou aqui, essa é a maior trapaça que a gente faz com a gente mesma, né? Quando a gente começa a achar que já sabe o que o outro tá a pensar, o que se passa com o outro. Agora, você pode virar para mim e falar assim, mas Marília, eu tenho de fatos que confirmem a minha desconfiança na minha relação. Então, você precisa olhar se você precisa confrontar. E aí, talvez, não só confrontar o outro, mas confrontar você mesma também. Já que você... O que esses fatos, quando eu falo confrontar você mesma, o que esses fatos dizem para você? Com relação aos seus limites, com relação às suas condições, com relação aos seus valores. Isso quebra algo essencial para essa relação?
para você, para você. Ou aceitar. Se você tem fatos que sustentem a tua desconfiança, ou eu vou confrontar a mim mesma, a eu mesma, e depois, a partir desse confronto que eu faço comigo mesma, levar isso para o outro. Então, passo primeiro por essa intimidade comigo mesmo, por essa comunicação genuína comigo mesmo, para depois trazer isso para o outro. E a outra possibilidade é aceitar. Mas eu acho que a aceitação também passa pelo confronto, né? O que fazer para que a gente possa lidar com essa desconfiança de forma a evitar a ansiedade? Volto a dizer, estabelecer uma relação genuína de escuta, de partilha, primeiro com você, para você poder ser clara com o outro. Desconfiança, falta de clareza. Vamos vivenciar? Esse é um convite que eu faço para todas que estão aqui. A partilha, essa parte da live que eu falo e que a gente troque, que surge perguntas, é importante. Anotem, eu quero aqui que vocês, enquanto eu vou falando aqui sobre a vivência, comentem aí o que surge, se tem alguma partilha, alguma pergunta. Mas é muito importante que a gente, quando a gente fala de ansiedade, desconfiança, é algo que não acomete somente a nossa razão, os nossos pensamentos, mas a falta de confiança, o estado de confiança e a ansiedade também nos afetam no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa razão, na nossa mente. O quanto é importante para a gente vivenciar, ou seja, trazer essa experiência também para o corpo, para as emoções, para que a gente possa elaborar esse conteúdo. Vamos lá? Então, lembra, não necessariamente precisa ser uma experiência de ciúme sexual, mas pode ser desconfiança, uma memória. Quando fazer aqui a vivência, pode se conectar a um momento em que você ficou insegura nessa relação, desconfiada de alguma coisa, não necessariamente de que nessa parceria essa pessoa tem uma outra pessoa, tá atraído por outra pessoa, ok? Então vamos tomando uma respiração profunda, fechando os olhos, sentem-se ou deitem-se confortavelmente. Vai tomando uma respiração profunda e suave, gentil. E à medida que você vai puxando o ar, você põe a intenção de nutrir teu corpo, de trazer a partir dessa respiração coisas que você precisa, insights, compreensões. E quando você solta o ar, você vai pondo a intenção de relaxar, de liberar, de ficar só com o que é necessário e abrir mão daquilo que não é funcional para você. Então, a cada inspiração e expiração, você vai convidando o teu corpo a relaxar, a tua atenção e a tua mente a se voltar para dentro, para você mesma, desconectando, permitindo que a tua atenção, que a sua percepção vá se desconectando com o fora
e vai se voltando para dentro, para esse momento de recolhimento, e vai relaxando pernas e pés, puxando o ar e ao soltar relaxa essa parte do teu corpo, puxa o ar profundamente e ao soltar relaxa toda essa parte da pelvis, da vulva, do útero, da vagina, do quadril. Umas 3 vezes, puxa o ar, imagina toda essa região contraindo e ao soltar o ar, relaxa toda essa região. Mais uma vez, puxa e contrai. E ao soltar, solta essa região, relaxa. Puxa o ar e contrai o abdômen. E ao soltar o ar, relaxa. Mais uma vez, puxa e contrai. E mais uma vez, relaxa. Puxa o ar e imagina o teu peito contraindo, o tórax, e ao soltar o ar relaxa. Puxa o ar e traz os ombros em direção às orelhas, contraindo eles e solta. Mais uma vez, solta. E a terceira vez, puxa e relaxa. Respire, imagine os braços e as mãos relaxando. Puxa o ar e relaxa essa região do pescoço, da nuca. Puxa o ar e imagina a mandíbula soltando, relaxando a sua face, os seus olhos, orelhas. Puxa o ar e relaxa a cabeça, o couro cabeludo. E então toma uma respiração bem profunda e imagina como se fosse um scanner, relaxando todo o teu corpo, desde o topo da cabeça até a planta dos pés. E nesse momento, você vai se conectar e trazer à sua mente a memória desse momento de desconfiança, de insegurança na relação. E perceba a emoção que está aí junto com essa desconfiança, medo, insegurança. Perceba se tem uma parte do teu corpo, alguma sensação corporal que se manifesta junto com essa insegurança, com essa desconfiança. Como o teu corpo reage a esse momento, a essa experiência, e acolha. Perceba que pensamento surge nesse momento de desconfiança. Seja amorosa com você mesma. Se escute. Escute suas emoções nesse momento, seus pensamentos. Escute o que o teu corpo te comunica através das sensações
e veja, essa é a primeira vez que você se vê diante dessa desconfiança? Tem algum evento lá atrás na sua vida que está conectado a essa desconfiança, a essa insegurança? Se sim, olhe para esse evento. Ele pode ser importante para você compreender a você mesma, a isso que você está passando. Respira profundo. Então, esse é o seu espaço de intimidade com você. Perceba o que essa desconfiança, essa insegurança comunica para você. O que você precisa expressar, que valor, que limite. E você vai fazer o exercício agora de se imaginar dizendo em primeira pessoa como você se sente, como você percebe essa situação. Então, eu me sinto assim. Comunique a você mesma, em primeira pessoa, como você se sente diante dessa situação. Imagine nesse momento como você sendo acolhedora, amorosa com você mesma. Você tem todo o direito de sentir, de perceber isso. Se abrace. Envolva os seus braços sobre o teu corpo. Se acolha. E esse talvez seja o grande primeiro passo para você lidar. Confie em você, no que você pode ver, sentir. E é isso que você sabe. Você tem condições de saber o que se passa com você. E a partir do momento em que você acolhe isso, você tem um material importante que você pode escolher ou não compartilhar nessa sua relação amorosa. Mas primeiro se abraça, se acolha. O que você descobriu sobre você? Valores, limites, condições. E nesse momento que você se acolhe, se abraça, vai tomando uma respiração profunda, perceba como é isso. Se é uma situação nova, se é estranho fazer esse movimento de acolhimento, de amor com você mesma. Se é gostoso. E nesse estado,
Vai respirando profundo, trazendo com você talvez uma palavra que simbolize essa vivência, essa experiência, esse momento de intimidade com você mesmo, de escuta. E pouco a pouco, respirando profundo, trazendo a tua atenção para o aqui e agora, conectando, reconectando a tua capacidade de atenção e percepção com o entorno, com os barulhos do ambiente, mexendo o teu corpo. E pouco a pouco voltando, abrindo os olhos, respirando profundo. Se quiser compartilhar a palavra que simbolizou, que representou aí, gostaria de saber. Olha, eu curiosa aqui. Então, compartilhem. Respirando profundo. Tudo bem? Vão mandando um joinha para eu saber se está tudo bem, se está tudo ok com quem fez a vivência. Se relacionar é uma arte. Palavra acolhimento. Obrigada, Graça. Graça, que é minha tia. Não sei se ela... Acolhimento. Se relacionar requer, né? Que a gente se acolha, que a gente se escute, porque a partir das relações, assim, nós nos transformamos constantemente, conscientemente e inconscientemente. A gente está nessa... O mundo, a vida, ela é dinâmica, então ela está sempre nessa mutação. O nosso corpo denuncia isso, né? A gente está sempre nessa mutação, nossas células se dividindo, se mudando, nossa pele, nosso cabelo, o tempo todo coisas crescendo, né? Coisas crescendo, nascendo e coisas morrendo, né? Do nosso corpo, no mundo à nossa volta. Então, o quanto é importante que a gente faça esse movimento, que a gente tenha esses espaços de intimidade, de troca, de escuta com a gente mesmo e com as pessoas que a gente se relaciona, principalmente na nossa relação amorosa. Ai, a Vale, a sensação muito boa de que eu posso cuidar de mim mesma. Ai, que coisa boa, Vale. Saudade, um grande beijo. Ai, tão bom fazer a live e ver essas mulheres que já tive encontros na minha caminhada aqui. Muito bom esses reencontros. Essa constante mutação se dá pelas nossas relações. Então, o quanto é importante, do mesmo jeito que a gente não pode achar que a gente conhece muito e a gente vive há muitos anos com alguém e que a gente já sabe como essa pessoa vai reagir, o que ela pensa, a gente também não pode fazer isso sobre nós. A gente também não pode achar que o tempo todo a gente sabe e que somos essas pessoas rígidas e estanques e prontas. Não, a gente também constantemente estamos vivendo esse ciclo da vida e sendo transformado por ele, pelas nossas relações, pelo ciclo da vida. Então, o quanto é importante a gente sustentar com frequência esse espaço de intimidade, de acolhimento com a gente mesma, de escuta, de nos contextualizar, de nos atualizar sobre nós mesmos. E que bom que não somos como cimento, estanques, e que a gente está nessa constante mutação. É trabalhoso, mas é prazeroso e nos leva a muito crescimento.
Essa é a vida. Nós somos vivas. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, no Facebook, no YouTube. Compartilhem com as mulheres que vocês amam. Vamos vivenciar e compartilhar a sororidade. Compartilhem. Às vezes tem uma pessoa muito perto de você que pode estar vivendo essas questões com a ansiedade, com a desconfiança, com a falta de confiança e pode se beneficiar disso. Toda segunda-feira aqui, sempre no mesmo horário, às 18 horas do Brasil, às 21 de Portugal, até segunda, e falamos de confiança na quinta-feira, nesse mesmo horário. Um grande beijo, obrigada pela confiança, por estarem aqui e até breve. Um beijo.